esta charla que vou fazer é pouco o terceiro complemento da minha fala aqui, da minha apresentação, porque ayer, mañana, falei de conceptos, ¿sí? Ayer pela tarde, patronização do treinamento. Então, conceito, como aplicar. Hoje, mañana, falei de exercícios práticos. Então, temos conceito, prática e agora evaluação. ¿Sí? Então, este é para fechar pouco as ideias e o conceito todo. Vamos falar de evaluação do comportamento táctico e de la toma de decisões. Fiz uma apresentação pouco mais curta, mesmo assim terei que ter pouco mais que 40 minutos, 45, 50 talvez. Mas para também pouco mais, 2 pontos solamente, mas se depois tem mais dúvida, posso falar depois. Solamente para dar uma ideia, não? Sim. Isto é uma frase de Mourinho que diz que futebol era jogo sobre sentimentos e inteligência. Se é assim, o que necessitamos, e ele diz que é desenvolvimento da inteligência de jogo. Como fazer isto? Como desenvolver a inteligência de jogo? Então, é uma variável que não é possível, não é concreta, ¿sí? É abstracta. E assim, estamos em busca de ferramentas. Este foi a última parte de minha formação como pós-doutorado, para entender pouco mais disso, de ferramentas para ajudar a entender isto. Recentemente, hasta 3 meses, 4 meses, este sistema de avaliação táctica ficou disponível para uso público, porque antes solamente estava em desenvolvimento e estava sendo usado solamente para pesquisas. E recentemente uma empresa com mais gente, com mais pujança, conseguiu colocar este sistema em web. Então agora está disponível para toda a gente. Vou falar pouquinho disto para ver se é interessante ou não para usarem. Isto é uma plataforma em website que pode aceder de Argentina, de qualquer lugar do mundo, e tem este é o site. E tem uma prova de campo que normalmente pode ser de 3 contra 3, mais porteros, arqueiros, hasta 10 contra 10, mais arqueiros ou porteros. ¿Sí? Isso, a configuração do teste de campo depende do que você quer evaluar. Se quer evaluar 3 contra 3, porque assim sempre tem crise de espaço e todos os jogadores têm que mover-se em defesa, meio e ataque, é uma coisa. Se queres evaluar, por exemplo, 6 contra 6, mais posicional, que estou em defesa e avanço, mas não ultrapasso outra área, pode também ser isto. Aqui, hablamos pouco neste livro, hablamos pouco no capítulo 5, das diferentes configurações e como fazer esta avaliação de campo. É uma prova muito simples. Solamente tem que deixar os ticos jogarem. ¿Sí? Solamente isto. Neste caso, 3 contra 3 é uma prova de 36 metros de profundidade e comprimento e 27 de anchura. ¿Sí? E única coisa,
para aplicar 3 pessoas em laterales e fundo para repor a pelota mais rápido, 4 minutos apenas. Capta a imagem e evaluas. É muito simples. É possível fazer em qualquer lado, em qualquer lugar. Este é teste feito em Portugal, no Porto, na cidade de Porto, mas temos outros em qualquer lugar, porque esse é muito simples. Basta colocar a câmera em diagonal acá e consegues a informação. Perfeito. Como este mesmo pressuposto, há teste, este que é novo, teste de vídeo, com imagens de futebol profissional. Então, este teste é mais simples de ser feito, porque solamente tem que aceder e responder as questões. ¿Sí? Tem opções a partir de uma imagem, de uma situação de jogo, e os ticos, ou quem quer que seja, tem que responder isto. E isto é evaluado com base nos princípios táticos fundamentais da fase ofensiva e da fase defensiva. Isto que são princípios, não sei se já tiveram acesso, são princípios básicos ou fundamentais que permitem a todos os jogadores entenderem o conceito básico de tática. Porque tática, basicamente, se concordam, se podem estar de acordo comigo, é a gestão do espaço de jogo. Gestão é a movimentação e posicionamento. Isto basicamente é tática. Mas para movimentar e para posicionar, há muita coisa por trás, cognitivo. Mas basicamente, a olho nu, a olho cru, é movimentação e posicionamento, sim? E estes princípios fundamentais ajudam os jogadores a entenderem se a pelota está cá, por exemplo, e estou a 9,15 metros, o que tenho que fazer? Dou linha de passe, dou zona de passe, é outro conceito, ou afasto e vou antes da última linha, ultrapasso a última linha de defesa, o que faço? ¿Sí? Estes princípios fundamentais ajudam os jogadores a entenderem isto. Então, com base nesses 10 princípios fundamentais, é fornecido um resultado, um gráfico sobre a capacidade de leitura e toma de decisões desses jogadores, tanto na prova de campo quanto na prova de vídeo, ¿sí? Entendem? E estes princípios acá estão todos representados aqui, ¿sí? Então, você tem uma ideia de como o jogador vê a situação de jogo que está sendo mostrada e como ele lê, vê, reage, faz a leitura e acha que tem que responder. Seja pelo website ou seja em campo, fazendo o comportamento. ¿Sí? E pode convergir, porque os pressupostos destas duas avaliações são os mesmos. Exatamente os mesmos. Ok? Este aqui é gráfico que é apresentado, que está aqui, mas não está muito bem, por isso coloquei acá. Mas aqui também tem o resultado de cada princípio. Deixa-me ver se aqui está melhor, lá arriba está pior. O primeiro, 89, ¿sí? Em penetração, está de verde. Depois 65, 100, perfeito? 78, 41, 43, ofensivos. Deste lado, defensivos, 74, 45, 66, 42, 95 e 55. ¿Sí? Estes são os valores que este jogador teve fazendo o teste. São valores absolutos, objetivos.
Después es evaluado la clasificación aquí de estos índices com base no grupo. Então, este jogador que foi evaluado, quando é um atacante, deixa eu ver se isto não aparece, aqui embaixo, são os atacantes, este tiene, em relação ao grupo, dos princípios ofensivos, que é muito alto, ou seja, está a mais que 20% de conhecimento destas ações do que o grupo todo, e 4 mais regular, a média, ¿sí? E aqui, 4 regular e 2 acima de 80% de todo o grupo, ¿sí? De entendimento de jogo nestas ações. Que ações são essas, por exemplo? Só para dar um exemplo. Aqui são ações em que ele tem a pelota nos pés e tem que decidir se vas 1 contra 1 ou 1 contra 0, que vas diminuir a distância entre onde está e a porteria, os arcos. E neste caso, as mesmas situações que apresentei a este jogador, apresentei a todos os outros. E ele está no percentil entre 80 e 90 de todo o grupo. Entendem? Como se aqui, estes colores fomos evaluar todos nós como um grupo e alguém respondeu isto e todos nós outros respondemos também. E este que estamos evaluando ou vendo os resultados é uma pessoa distinta para melhor neste conceito de jogo. ¿Sí? Então, esta é uma comparação dentro do grupo. Então, posso entender que este jogador tem a capacidade de entender e reagir muito bem as situações com a pelota nos pés, em que pode e que tem que deslocar hasta a linha de fundo, o porteiro. Entende melhor do que outras pessoas, ok? Entretanto, em estes 4 outros, ele tem um entendimento regular, não é distinto, é regular, está na média de todos, sim? E aqui, lo mesmo, com ações de defesa, 4 está bem, muito alto, e 2 está mal. Sim? Perfeito? E aqui, os índices gerais está em vermelho, porque este compara com todo o grupo, com todo o clube. Então, há muita gente acima. Então, podemos fazer dentro do grupo e dentro do clube. E também concentrado. Aqui, também, outro aspecto muito interessante, porque de lá não vejo. É o tempo, o segundo valor acá, ¿sí? É o tempo em que ele gastou para perceber e responder esta situação. Então, ali 6.09, ¿sí? 4.29, 7.75, e aí vai lá, mais abaixo, ¿sí? O que podemos ver? Se responde muito bem, e temos que ver se 9.75 é um tempo aceitável e está bem no grupo. ¿Sí? Mas podemos ver que em nestes 3, aqui, tem um tempo muito mais rápido para responder estas situações do que esta, por exemplo, que é ofensiva de la mesma. Então, o que isto diz? Que, apesar de ser regular em 4, nestas 3 responde, percepciona mais rápido e responde mais rápido, e nesta demora muito mais tempo. Então, nesta, se sou treinador, coloco situações aqui e cobro dele ou dou estímulos para que ele tente ler e responder mais rápido. Nestas já está ok. O que preciso fazer em termos é melhorar o valor absoluto da resposta.
Sim, entendem ou não? O que estou dizendo? Perfeito. Então, isto para aspectos ofensivos e defensivos. Aqui agora posso entender o que devo melhorar. Por exemplo, aqui situações com pelota no pé. Sim? Aqui situações em que tem que aproximar ou afastar cerca de portador da pelota para abrir linha de passe. Consegue fazer muito rápido, consegue perceber muito rápido que esta ação tem que fazer, sim, mas erra muito. Por vezes deve movimentar e estar marcado, movimentar e a pelota não entra, ou movimentar por um espaço muito distante para não entrar, ou a pelota ser mais longa, não dar velocidade. Então, isso juega comparativo ao grupo, juega seu valor a regular. Sim? Porque se respondeste bem, estaria em green, em verde. Sim? Entendem? E este, para além de regular, é lento. Sim? Então, essas são ações que estão mais distantes do portador da pelota. Por exemplo, o portador da pelota pode estar no meio do campo e eu sou um defensor. E aqui demoro para perceber que tenho que diminuir espaço, que tenho que colocar as linhas muito perto. Não, demoras a entender isto. Então, sempre que damos situações assim, tem mais dificuldade para perceber. Então, aqui é um indicativo de que o treinador pode dar mais informações nesse conteúdo tático. Sim? Sim. Por favor. ¿Cómo se relacionan esos valores en relación a lo que le pide el técnico? Porque también hay respuestas que uno da que tienen que ver con el estilo que el técnico está pidiendo para hacer una evaluación personal, técnica de ese jugador. Sí. ¿Se entiende? Sí, percebo. Por ahí la respuesta es en relación a lo que está Sí. y no lo que espontáneamente el jugador. Sí, sí, entendí. Normalmente é uma pergunta recorrente que recebo. É assim, este teste é como se aqui estivéssemos evaluando a composição corporal. Por exemplo, é metafórico, sim? Metafórico, sim? Então, por exemplo, tem massa muscular, 70%, massa gorda, 25%, peso, 80 quilos. Isto é bueno, é mal? O que acha? Depende do que tu queres, sim? O treinador vai evaluar. Mas quero um jogador com menos percentual de gordura e se perde peso, perfeito também. Mas se pode manter o peso e perder gordura, também quero. Então, ele vai decidir, juntamente com o auxiliar físico, o que fazem. Estes são solamente os valores. Em termos tácticos, é o mesmo. Tiene os itens, os indicadores, e estes são valores que estou dizendo isto com base regular, muito bueno, porque esta é uma classificação do grupo. Sim? Mas imagina que o treinador diz, não, ele aqui está mal, mas é porque quero que fique sempre aqui e não movimente. Este indicador poderia estar mal. Este aceito que esteja mal. Tranquilo, tranquilo. A decisão final é do treinador. Sim, é isto? Me fiz entender, sim. Isto, porque se está bem ou se está mal depende do grupo. Por exemplo, se pego este ninho acá, imagina que vou dar um exemplo. Imagina que este ninho joga em Cruzeiro, conhece? Por exemplo, Cruzeiro. Pego ele. Está assim. Não é fictício, sim? Mas imagina que é de Cruzeiro. Foi evaluado com um grupo de Cruzeiro, sub-15, por exemplo. E aí pego este ninho, ele se transferiu para Flamengo. E pego esse ninho e jogo os dados com o grupo de Flamengo. Os dados objetivos, a nota não muda, não cambia, mas a classificação sim, porque agora eu comparo ele com
o grupo do Flamengo e não mais com o grupo de Cruzeiro. Perfeito? Então, a classificação muda conforme o grupo em que está sendo comparado. Mas os valores, não, porque todos passaram por a mesma prova. Perfeito? Era isto? Ok. Ah, está lá. Tem que ir lá. Ok. Esto temos informações sobre o jogador. ¿Sí? O quanto o jogador sale bem ou sale mal em uma prova tática. ¿Sí? Mas este neurocientista muito famoso, Antônio Damasio, português, que trabalha nos Estados Unidos há muito tempo, diz: sem consciência não há criatividade. E vimos antes que Mourinho disse que tem que ter sentimentos, inteligência, criatividade também, ¿sí? Então, por isso, o jogador deve ter consciência de seu papel em el equipo. Então, só saber dos dados personais é interessante, mas se sei lo mío e dos meus companheiros, não o jogador, mas o treinador, é melhor. Então, aqui está. Este é o gráfico de 4 jogadores laterais, isto é real, é de um clube que evaluamos em Brasil. E percebam, não precisa entender quase nada dos índices. Acá. Não precisa entender isto para dizer isto. Solamente com a figura já percebe que estes jogadores são completamente diferentes. Em termos de entendimento de jogo, leitura de jogo e toma de decisões. E são 4 jogadores laterais, são defesas laterais. Neste caso, se sou treinador e estou treinando estes 4 jogadores e tenho esta informação, preparo exercícios em que este pode desenvolver, este também, este também, este também. Se não tenho esta informação, talvez se dou um exercício, por exemplo, pegando este índice aqui, que é cobertura defensiva, ou seja, tem um companheiro que está à frente do portador da bola e estou aqui atrás dele para dar cobertura. ¿Sí? Cobertura? Perfeito. Este jogador é muito bueno em coberturas, muito bueno, está quase o máximo, se não é o máximo. Este não tão bueno e este quase não sabe nada disto, quase não sabe nada. ¿Sí? Então, um exercício que faço, que tem este jogador em la cobertura, ele dá muito mais dificuldade para quem está atacando e este não dá nada. ¿Sí? E se, por exemplo, o contrário, se quero desenvolver a parte de apoios, movimentações próximo da pelota, ¿sí? E este jogador está, não cria dificuldades, porque lê muito mal, ainda lê muito mal situações de jogo, de cobertura, e não hace muito bem. Então, se quero desenvolver a parte ofensiva, tenho que pôr um jogador mais forte, que entende mais. E também a parte ofensiva trará a ele um pouco mais de conhecimento, porque isto para não ser solamente assim, mas alargar. Porque pode alargar o conhecimento. Sim? Então, com estas informações, posso melhorar a organização do treinamento tático e dar informações específicas. Sim? Entende? Perfeito. Isto, às vezes, algumas pessoas perguntam como falar que um jogador está bem ou mal fisicamente. Porque assim entendemos a mais
E eu disse, sim, mal fisicamente, sim, mas em quê? Em resistência, em força, em velocidade. Então, temos avaliações e sabemos, a velocidade cíclica também divide. ¿Sí? Temos força, resistência aeróbia, anaeróbia. E aí digo, sim, está mal fisicamente, mas não é todo o conjunto, solamente velocidade, por exemplo. E assim, o treinador físico desenvolve ao longo do tempo. ¿Sí? Este é o mesmo, está mal taticamente, mas em quê? Aqui não está mal em tudo, está muito bem em coberturas, está muito bem em movimentos de aproximação ao jogador que tem a pelota, está muito bem em ações que tem que acompanhar a equipe fechando espaço. Este jogador tem características muito buenas, tenho que solamente pegar acá. E assim puedo organizar os exercícios de maneira distinta, ¿sí? E assim todos treinam. Perfeito. Esto solamente a título de exemplificação. É o mesmo, mas estes são defensas centrales. Então, todo o grupo, como sabem muito, temos jogadores diferentes. ¿Sí? Em tudo, não só fisicamente e tecnicamente, em leitura e tomada de decisões também. E é isto que este gráfico aqui mostra em relação a estes jogadores. Perfeito? Bueno, também Saki dizia, em geral, os equipos se valem da criatividade individual, a criatividade coletiva é que é difícil. Sim? Então, estes dados que mostrei são interessantes para que possamos desenvolver a parte individual, mas sobretudo também a coletiva, porque podemos ter informações sobre todo o grupo e o que o grupo é forte, é melhor e o que é pior. Então, estes são todos os jogadores de um grupo que evaluamos na parte ofensiva e na parte defensiva, são os mesmos. Então, por exemplo, solamente vendo assim, percebo, tem mais conhecimento, tem mais capacidade de ler e responder adequadamente ações ofensivas do que defensivas. Assim, o que posso fazer? Dar um pouquinho mais, em termos percentuais, de ações defensivas em meu treinamento, se quero. Se quero desenvolver, por exemplo, imagina que sejam sub-13, sub-14, temos tempo. Podemos aumentar isto. Sim? Perfeito. Simples. Sim? Não é uma ferramenta que pode dar informações que são interessantes. Estas são algumas diferenciais, objetividade, dados sobre avaliação do componente tático, economia de tempo, porque tem os resultados imediatamente após terminar o teste. Economia de recurso humano, porque isso está em plataforma web, então os clubes não têm que ter uma pessoa para fazer isto. E metodologia é o que mais falei, é o que onde está nossa preocupação. Quanto posso utilizar destes dados para melhorar minha prática profissional enquanto treinador. Sim? Isto então está em web, está em iPad. Estes são algumas instituições que já usaram este teste, seja a prova de vídeo ou a prova de campo. Sim? São alguns. Há mais, mas eu coloquei alguns para não estar muito poluído. E aqui são mais de 10 países que já utilizaram esta plataforma. Se vocês querem usar, se querem ter acesso e fazer gratuitamente, falei com as pessoas da empresa e disseram-me que podem conceder a vocês uma prova, se querem. Então, pedi a Juana para ter a folha com os nomes
solamente tem que dizer que sim e colocam, por favor, seu número de WhatsApp, porque eles depois vão criar um grupo para que vocês possam receber informações e fazer o teste, se querem. Quem quer, por favor, deixa os contatos e assim passo para eles e vocês fazem o grupo e terão também avaliação de sua capacidade de leitura, toma de decisões, o jogo e depois veem se isso é interessante para os jogadores que têm seus clubes, ok? Perfeito. Solamente para fechar este aspecto, é um programa mundialmente premiado. Tacti Up, pelo Alban, pelo CID, em Brasil, pelo SEBRAE 2 vezes, CNPq, FAPEMIG e CAPES. Então, são órgãos governamentais de Brasil e da Europa que já apoiaram e premiaram este sistema, porque acreditam que realmente pode ajudar a desenvolver os aspectos de treinamento em futebol. Ok. Outro aspecto extremamente importante de avaliação da capacidade tática tem a ver com a cognição. ¿Sí? Porque, como disse há pouco tempo atrás, o que é tática? Tática, basicamente, é movimentação e posicionamento. Gestão do espaço de jogo, ¿sí? Gestão. Mas para eu estar acá e vir para cá, não movo do nada. ¿Sí? Tem algo que tenho que tomar decisão. Se ele move para lá, eu penso, vou ir para um pouco para cá. Move para lá, ou a pelota vai lá, eu tenho que mover. Há que perceber coisas e tomar decisões. E aspectos cognitivos que estão por trás deste movimento, que parece ser simples, e deveria ser, e muitas vezes um professor que eu tinha disse, na vida, o mais difícil é ser simples, porque ser simples implica em que sabemos o que é essencial e descartamos aquilo tudo que não é essencial, que é acessório. Então, para ser simples, para não errar, para evitar erros, há que ter muito conhecimento de jogo, muito aspecto cognitivo por trás. E o que temos nesta área para ajudar-nos a complementar a informação de campo? É o que vou falar agora. Este é um trabalho acadêmico-científico feito com o cérebro de Neymar, brasileiro. A mim gostaria de ver o Messi também. Infelizmente não tenho, mas vocês têm a oportunidade de ver com o Messi. Então, isto aqui basicamente é simples. Pediram para Neymar fazer um movimento com as pernas e escanearam seu cérebro, ¿sí? Cérebro, sim, perfeito. E fizeram isto, não somente com Neymar, mas também com jogadores profissionais. Está acá. ¿Sí? Estes são cérebros de jogadores profissionais. Este é Neymar. Este são nadadores e estes são jogadores de futebol amador. ¿Sí? Esta área em rojo é a área que o cérebro destes jogadores gastaram de energia, de interações, em termos superficiais, ¿sí? De energia, de conexões para fazer o mesmo movimento. Então, o que vemos aqui? Neymar, em termos cerebrais, gasta muito menos energia do que os outros. ¿Sí? Então, se desgasta mentalmente menos do que outros jogadores para fazer o mesmo. E o que isto permite? Permite a ele ter muito mais disponibilidade atencional para o jogo. Sim? Isso faz ser, obviamente, um pouco mais diferente do que os outros jogadores. Vamos fazer de Messi e comparar, por favor. Sim, seria bueno. Este é uma informação que é extremamente importante. 1/3
del cérebro se dedica al procesamiento de la visión. Entonces, si estamos hablando de movimentos em campo, um aspecto que é extremamente importante é que informação capto do ambiente. E para isto, se a informação não é conhecida, se o treinamento não está de acordo com o jogo que quero jogar, há muito mais desgaste cognitivo. Lembra que falei ayer sobre o número de tomadas de decisões em um jogo? Então, o jogador em um jogo de futebol está com sobrecarga cognitiva. E quanto mais desconhecida é a informação para o jogador, mais energia gasta cá. E se gasta muito mais energia cá, há muito mais complicações cardiovasculares. Sim, por quê? Por quê? ¿Por quê? Porque o corpo busca sempre homeostase, ¿sí? Homeostase. ¿Sí? Si estou cansado mentalmente, também a capacidade cardiorrespiratória muda, estou muito mais tenso muscularmente falando, e se estou mais tenso, perco a acurácia técnica, estou mais susceptível a lesão, porrada, e está travado, e posso machucar, lesionar mais facilmente. E para além disto, minha recuperação de uma partida para outro é muito mais devagar, porque me desgastei mais. Então, os aspectos mentais relacionados à toma de decisões, não somente a quantidade, mas também a qualidade da toma de decisões, tem a ver com todo o processo de performance dentro da cancha, do campo, e também com o processo de recuperação entre partidos. ¿Sí? E isto tem um pouco mais também de implicação, porque futebol, esporte que elegimos, está entre os 5 que mais demandam percepção. Sim. Então, isto para jogadores de futebol é muito mais importante ainda do que outros futebol. Não entender isto ou desprezar isto é como estar no escuro, trabalhando no escuro. Sim? Este é um modelo que usamos mundialmente para explicar isto. Temos a técnica, que é tudo o que hace com os pés. Temos o movimento, que é o corpo todo. Isto hablamos habilidades motoras, ou motor skills, ok? Perfeito? Aqui temos o que entra já na parte de toma de decisões também, que é agudeza visual. Isso tem a ver com a demanda, sim? Então, o adversário, o exercício, o que demanda de agudeza visual, e processamento, conhecimento que tenho. Por isso, aqueles gráficos que mostrei antes de Tact Up são importantes, porque o processamento pode ser mais lento ou mais rápido, a depender do conhecimento que tenho. Sim? Isto, hablamos de habilidades perceptivas. Isto vai em reconhecimento de pistas avançadas e de normas. Então, o jogador que tem conhecimento do jogo, ou do partido, ou da situação, quando há algo, logo reconhece e olha logo e vai decidir. Outros que não sabem, está sempre a procurar. Isso está sempre mais processamento. Sim? Isto acontece através da memória específica deportiva, habilidades cognitivas, então, e que leva à toma de decisão. E assim fecha todo o ciclo. Perfeito? Então, estamos acá. E é bueno que esteja acá com agudeza visual, porque isto é muito bem trabalhado por um treinador. Algumas pesquisas, só para vocês terem uma ideia sobre isto, dizem
que 80%, e outros dizem 90%. As mais conservadoras dizem 80%, as mais animadas 90%. Então, entre 80% e 90% da toma de decisões do jogador de futebol depende da busca visual. É muito. É muito. Então, isto para vocês também sempre trago ciência e prática para ver o quanto isto também é muito importante, porque imagino que se não fosse, Guardiola não estava a trabalhar isto em treino, em treinamento. Sim, está a explicar para Sterling que tipo de movimentações tem que ver para que possa ver o jogo. Sim, é importante estar bem posicionado para buscar informações, é isso que está explicando. Não pode desprezar o posicionamento, a busca visual. Sim, ali está. Sempre buscando informações para poder melhorar a toma de decisões, movimentação tática, movimentação em campo. Sim. Então, a implicação prática desta informação que se trabalha e que se busca a sustentação científica para desenvolver com o tempo. Então, este é uma ferramenta que normalmente se usa para evaluar esse tipo de situação. Chama-se eye tracking. Nós, em Brasil, em nosso curso de pós-grado, temos três desses equipamentos que usamos para fazer estas avaliações, seja em nossa formação ou em clubes com consultoria. Tenho aqui alguns vídeos, mas não tenho tempo. Depois mostro se tienes interesse. Também vou deixar alguns desses vídeos abaixo para vocês verem no material. Aqui são algumas fotos de trabalhos e coletas de dados que hacemos em alguns clubes, seja em base, em formação, com juveniles, seja em profissional. Sim? Testes em laboratório, em campo, que hacemos para entender um pouco mais como os jogadores buscam informações. Este, para vocês terem uma ideia, este também foi feito na Universidade John Moores University, onde tive o prazer de visitar durante meu doutorado e estar lá por um tempo acompanhando trabalhos. E este foi um teste que fizeram com Ronaldo. Há muita coisa feita com Ronaldo nesta universidade, que tem muita boa equipe e equipamentos. E neste caso fizeram uma bateria de testes com ele. Não sei se já viram este teste em YouTube. Está completo, mais de 30 minutos, solamente de testes. E terei uma parte somente para mostrar esta parte visual. Aqui, também colocaram eye tracking. Este é um modelo que trabalhei em Liverpool, nesta universidade, coletando dados. É um modelo mais antigo do nosso, mas funciona muito bem. E aqui o que fazem? Deixa eu me ver isto. Tá bem. Perfeito. Aqui é... perfeito. Esta bola que vai aparecer roja, agora, sim? É para onde Ronaldo direciona a visão para poder buscar informação, reter e tomar decisão de fazer o drible ou não. É no momento, 2 segundos mais, 1 segundo menos, meio segundo mais, meio segundo menos. A ver, quadril, pé de apoio. E depois, este é do defensor, que informações busca. Esta
é uma aplicação técnica da ferramenta. Podemos fazer tática, como disse há pouco. Quanto tempo mais tenho? 3 minutos? Ok, não tenho mais tempo. Vou deixar isto. Mas depois também falamos um pouco mais, porque tem um teste em que outro jogador cruza e apagam as luzes e Ronaldo faz o golo. Isto é antecipação do movimento. Bueno, hacemos isto com nossos jogadores, nossos alunos em Viçosa. Isto aqui, a mim gostaria de explicar um pouquinho mais para entenderem. Porque aqui estamos não somente buscando informações de onde que ele vê a informação para captar, mas o quanto isso sobrecarrega a parte cognitiva. Então aqui, isto são feitos por alunos que temos lá no pós-grado em futebol, em Viçosa. A ver, esta é a bolinha roja, onde para e fixa informações, e a verde é onde está solamente escaneando. E aqui, percebam aqui, este é o gasto de energia cerebral. Percebam que quando há estas quebras, ou porque piscou para descansar, ou porque olhou para o vazio. Porque o cérebro não aguenta muito tempo de demanda. Olha aqui, olhou para o vazio, sim? Volta para a informação corporal, volta a processar. Sim? Está processando informações. Então o cérebro está trabalhando. Quando está cansado, olha para vazio ou pisca. E se pisca muito, perde muita informação. Então isto é trabalhado. Isto são informações extremamente objetivas que podemos pegar e entender um pouco mais porque determinado jogador falha mais do que o outro, talvez pode ser por causa disto. E aí podemos trabalhar um pouco mais, porque está a perder informações contextuais que são importantes. Sim? Metáfora como dirigir e fechar o olho a todo momento. Se sempre tenho que fechar o olho, os olhos, não vejo muita coisa. Se estou sempre com os olhos abertos. Então, hicimos com os alunos, porque dou uma classe muito maior, sim? Quase 30 horas solamente de tudo isto. E os alunos têm informação muito mais detalhada, e aqui hacemos várias experiências com eles. E, por exemplo, vai haver aqui uma que mostramos assim, tem que olhar aqui, tem que olhar cá, para trazer mais desgaste cognitivo, e assim fica mais representativo neste gráfico. Então vamos fazendo, os alunos têm dúvida, e se hacemos isto? Vamos ver o que dá. Tá? E aí eles veem as dificuldades que um jogador tem para processar informação em nível cerebral. Sim? Este aqui, estou mesmo acabando. É o último slide antes do penúltimo. Perfeito. Este aqui é solamente um trabalho que hicimos científico para dar sustentação se estas premissas teóricas acontecem na prática. Este trabalho publicado em 2013 mostra aqui dividimos dos grupos de jogadores que têm mais capacidade de leitura e toma de decisões, melhor desempenho tático, e jogadores que têm menor. Não há. Ok. Lo menor é lo acima, negro, e o outro é green, gris. O que é esta informação acá? É o quanto de processamento cognitivo foi tido por esses jogadores. Então, percebam, sub-13, sub-15, sub-17, quanto maior o conhecimento do jogo, quanto maior desempenho tático os jogadores têm, menos
energia cerebral e gastar. Por quê? Porque como Neymar, gastam muito pouco. Entendem, conhecem o jogo. Os outros, com menor desempenho tático, tiveram que pensar muito mais para ser a mesma... está na hora de acabar. a mesma situação. Vou passar para acabar. Aqui, uma outra informação de uma pessoa que é... Isto tem a ver com a captação da informação, que é atleta, não é atleta, gasta meio segundo para capturar uma informação. Atleta, 0,3. E expert, atleta de altíssimo nível, 0,25. O que isso significa? Que este juega 2 vezes mais lento do que este. É outro jogo. É Fórmula Truck, não é Fórmula 1. Sim? Porque tem mais tempo para buscar informações e pensar. Isto faz toda a diferença. Sim? Isto, por exemplo, se tem um jogador no meio de campo, no meio da cancha, meio, sim? Que gasta 0,9 para receber uma bola e soltar e dar ritmo ao 0,9, e se tem outro que faz em 0,5, qual é melhor? Cambias tudo. E isto pode baixar hasta 0,2. Sim? Então, isso é trabalhado. Há clubes em Brasil que estão trabalhando isto muito bem. Isto, solamente, só para acabar, isto aqui são informações de quanto custa a formação de um atleta brasileiro em Brasil. Normalmente, gastamos R$4.000 mês por um atleta em las canteiras. Normalmente, 48 mil ao ano por atleta. Se temos 120 atletas, jogadores, las canteiras, gastamos por volta de 6 milhões. Os clubes de primeira liga em Brasil gastam isso. Aqui é quanto é? 3? Não sabem? Hã? Dólares. Desculpe. Hoje o dólar está 4. Divide por 4. $1.000 mês. É isso acá também? Sim? $1.000. Sim, mas quanto gasta por jogador por mês aqui? Cada clube? 7, 8 mil pesos são R$1.000. São quantos dólares? É similares? Por exemplo, se gastamos tanto dinheiro com a formação de um jogador, temos que vender mais caro. Brasil, Argentina, aqui fazemos para vender, sim? Então, se gastamos isto destes testes não são tão caros, são baratos. Se podemos maximizar o retorno deste investimento, que não é barato, é caro, é muita plata para formar um jogador. Se um jogador fica, por exemplo, 48 mil ano, dá $12.000 ano, vezes 5 anos, $60 mil custo básico. Não puedo vender um jogador por menos de 60 mil. Bueno. Mas, se implemento algumas ferramentas que me permitem melhorá-lo em termos de toma de decisões, velocidade de jogo, não vendo mais por 60 ou por 100, vendo por muito mais. E isto me ajuda a quê? A repor as platas que gastamos antes. Então, é um trabalho muito mais completo em que, no final, pode render retorno financeiro aos clubes. É importante pensar por esse lado, porque aqui em Sudamérica estamos acostumados a ser jogadores para vender. Então, se esta é a realidade, como disse Juan ayer, esta é uma realidade que algumas não podemos mudar tão breve, porque economicamente estamos pior do que a Europa e outros.
e Estados Unidos, se vierem, temos que maximizar o ganho. Se aqui passa 48 mil para 50, e depois, além de vender por 60, vendo por 100, vale muito mais a pena. Sim? Muito mais rentável. Então, este tipo de informações pode ajudar a vender melhor, mais caro, um jogador. Mas não só isso. Há que temos a ter em conta que não é somente vender. Vender é uma consequência. Se estamos vendendo este jogador mais caro, é porque é melhor. Se é melhor, o jogo é melhor de assistir. Há mais fãs, há mais pessoas assistindo. Melhora o esporte. Melhora o futebol. Assim, este trabalho é, como disse, holístico. É completo. Mas tem repercussões em diferentes esferas. Administrativa, técnica, espetáculo. É tudo isto. Bueno, amanhã, porque amanhã eu mostro isto, que é um vídeo que vai mostrar um pouco do que disse. E, por fim, tem alguns informes também que poderia mostrar de alguns clubes que hice. Ok? Muitas graças.